oi, oi! Sempre viva com Totó, eu de novo aqui. Gente, hoje eu quero falar sobre um assunto que eu acho muito importante para a vida de todo mundo. Você aceita a sua vida como ela é? Essa aceitação é uma situação, acho que a gente fala assim, muito complicada, porque todo mundo confunde o que é aceitação. Aceitação não é você se resignar. Aceitar não é você ser submissa, não é você se vitimizar, não é você ser refém daquela situação, não é você deixar passar, não é nada disso. A aceitação é muito mais evoluído que isso. A aceitação é a maneira que você vai ver sua vida a partir de agora. Por quê? Porque tudo que acontece na vida da gente... Peraí, gente, eu vou até falar uma coisa antes. 3 tipos de aceitação. Aceitação da vida, aceitação de si mesma, de si próprio, e aceitação dos outros. Eu vou falar sobre a aceitação da vida, tá? Então, quando acontece uma situação na nossa vida, uma situação, sei lá, alguém bateu no nosso carro, a gente desce furioso, bravo, porque eu ia, porque eu não ia, porque fulano bateu, não viu, xinga, ok? Isso traz o quê? Estresse, aborrecimento, irritabilidade, nervoso, pode gerar ansiedade, desânimo, um monte de coisa, né? Porque vai ficar caro, vai pagar, você vai ficar sem carro, etc. Você já parou e pensou por que essa situação aconteceu na sua vida? O que é essa aceitação? É você entender que essa situação que foi causada na sua vida, ela pode não ter vindo por acaso, ela pode ter vindo pela falha do outro. Agora, como você vai entender isso? Como você vai trabalhar isso na sua vida? De repente, iria acontecer uma coisa pior com você lá na frente. De repente, o trânsito ali te segurou por outras razões que a gente não sabe. Agora, se você parar e pensar, poxa, o que aconteceu? Eu estou desatenta? O outro está desatento? Eu preciso prestar mais atenção? Como é que eu vou enxergar isso? Não é que eu vou ser boba, que bateu, legal. Isso não é. O também aceitar, legal, tudo bem, a vida é boa, a vida é isso, não vamos reclamar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente tem que aprender a evoluir, a entender de uma forma muito mais saudável e muito mais compreensiva do todo, do que só aceitar, do que só levar numa boa. Não é levar numa boa que eu estou falando. A vida é uma escola de grande aprendizagem. E a gente só aprende a evoluir, a crescer, a melhorar como pessoa, se a gente aprender ou a trabalhar, treinar a aceitação. Porque quando a gente começa a entender que eu tenho que aceitar a minha vida do jeito que ela é, e que eu sou a dona da minha vida, eu posso modificar a minha vida se eu quiser. Agora, eu só modifico a minha vida quando eu aceito aquilo que aconteceu, quando eu compreendo ainda aquilo, quando eu levo aquilo para uma outra faixa de entendimento, para que eu possa mudar aquela situação. Senão, eu vou repetir o mesmo erro, o mesmo dano na vida. Ou seja, tem gente que já aconteceu aqui no consultório, eu falando com o pai, aí, enfim, ele pegou e falou assim, nossa, toda vez que eu começo a ganhar dinheiro, eu perco tudo. Toda vez que eu começo a ganhar dinheiro, eu perco de novo. Toda vez, eu não aguento mais isso. Agora, ele entendeu a primeira vez que isso aconteceu? Ele aceitou? Não. Ele não, porque eu conversei com ele, inclusive, não aceitou. Ele entendeu o que aquilo estava ensinando, para ele prestar atenção mais nos detalhes, para ele observar melhor o que ele vinha fazendo, para ele observar melhor o que ele vinha falando, dando um de gostoso, um de bom, que estava ganhando, era uma parte. O outro era, ele largava tudo sem verificar, sem etc, um monte de coisa. Ele tinha muito que aprender com a primeira situação. Como ele não aprendeu com a primeira situação, essa situação, ela tende a repetir.
Por quê? Porque a gente tem esse matrix, esse cérebro, essa máquina. Ela vai repetir tudo aquilo que eu não aprendi. De alguma forma ou de outra, eu vou repetir. Então, quando eu aprendo a olhar com outros olhos e a aceitar aquela situação, eu mereço, ou eu entendo que veio para mim, aquela discussão, aquele comportamento ruim, aquela situação em si, eu aprendo a entender aquilo, eu começo a aprender a lidar com aquilo. E quando eu começo a aprender a lidar com aquilo, se vier de novo, eu já aprendi a lidar. Aí eu vou lidar melhor ainda. E se vier de novo, melhor ainda. Agora, se eu não aceito, eu não consigo aprender. Se eu não aceito, eu não consigo lidar. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que aceitar. A gente precisa aceitar a situação. Que situação? Seja ela qual for, a gente precisa aceitar. Quando aí você fala, aceitar abaixar a cabeça. Não. Eu abaixo a cabeça para mim, não é para o mundo. O mundo que, agora olha que interessante, o mundo que eu vejo, eu criei. Não é o mundo que você vê. O mundo que eu vejo não é o mesmo que você vê. A situação que eu vejo, embora seja a mesma que a sua, não é a situação que você vê. Eu vejo de um jeito e você vê do outro. Por quê? Porque a gente tem princípios diferentes, a gente tem educação diferente, a gente tem visão diferente, a gente tem sentimentos diferentes. Então, todo esse montante faz eu enxergar o mundo do meu jeito. E quando eu enxergo o mundo do meu jeito, ele pode ser péssimo ou pode ser ótimo. Eu gosto de ilustrar assim, tem uma nuvem preta, vai cair aquele temporal e tal, né? Vai cair aquele temporal, enfim. Aquele temporal que vai cair, eu posso pensar, nossa, as plantas estão secas, vai ser ótimo. E o outro vai pensar assim, mesma nuvem, que droga, vai chover, larguei roupa no varal, minha casa vai cair, vai inundar a casa. Cada um vai pensar de um jeito. Aí você fala, não, vai inundar a casa. Então o que eu vou fazer da próxima vez? Eu vou tentar evitar que a casa seja inundada. Eu vou, ao invés de, não tem condição, põe rede, não põe mesa, cadeira, põe tudo no alto. Ou põe um toco de madeira embaixo de cada pé para subir. A gente cria, inventa, transforma um mundo que seja favorável para a gente. Quer ver uma coisa? A gente olha, até vou entrar numa outra aceitação que é do mundo, mas existe uma particularidade nessa situação. Mas a gente olha Facebook, olha Instagram, olha não sei o quê, via lá, fulano tá passeando de barca lá nos Cafundó de Judas, sei lá onde, certo? Numa ilha paradisíaca, não sei o quê. E eu aqui trabalhando, certo? Você tá vendo uma fração daquela pessoa lá. Você não está vendo que você está trabalhando, que você pode juntar seu dinheiro, que você pode passear como você quiser. Ou se não der, se você for ali em Paraty, com algumas praias aqui do lado, você vai ver a mesma praia paradisíaca, vai ter a mesma felicidade. Você constrói o mundo diante da sua visão. Então, quando a gente aceita, que bom que eu estou aqui trabalhando, entendeu? Agora, se eu comparo, se eu acho o mundo do outro melhor, eu não vou aprender. O mundo está na nossa mão. O meu mundo é visto com a minha visão de vida. O seu mundo é visto com a sua visão de mundo e não é o mesmo mundo. Então aí você fala, tá, a diferença está em aceitar? Aceite a sua vida assim como ela é. E aí, a partir da hora que você aceitar, você não aceitou? Você observou? Você entendeu o que está acontecendo? Você tem condição de mudar a sua vida para onde? Até a profissão sua você pode mudar. A partir da hora que você se aceitou e aceitou a vida sua. A hora que você não aceita a sua vida, tudo é ruim. Porque tudo do outro é melhor e o nosso é ruim. A vida é uma droga. A hora que eu aceito, eu só tenho isso, eu vou melhorar com isso, eu vou crescer com isso, eu vou entender isso para o meu bem, que eu consigo evoluir, eu consigo engrenar e mudar de vida. Se eu não pensar, se eu não aceitar e não pensar positivamente para mim, eu não mudo de vida. Nunca. Entenda bem, quando você aceita a sua vida, você melhora. Porque você aceitou.
ficou leve, a vida fica leve, fica mais fácil. E fica mais fácil da gente enxergar o que é difícil, o que eu preciso fazer com aquela dificuldade, como que eu trabalho aquilo para o meu melhor, para a minha vida. Então, quando a gente aprende a entender, porque aceitou, a gente aprende a lidar da melhor forma possível. Só assim a gente começa a evoluir como ser humano. E uma coisa que é muito grave, por que a gente, hoje em dia, quase ninguém aceita tanto? Tá, eu tenho um celular aqui, ficou meio velho, eu troco. Aí eu vou ali, tem uma coisa assim, não quero mais fazer, eu troco, largo. A gente aprendeu a largar muito. Abandonar as coisas, trocar. Sapato tá ruim, vou lá e compro outro. É muito fácil hoje em dia. E com isso, sem querer, o nosso cérebro interpreta que tudo eu posso jogar fora. Pode jogar fora marido, pode jogar fora filho, pode jogar fora esposa, pode jogar fora mãe, pode jogar fora pai. Porque todo mundo joga, gente. Todo mundo não, muita gente joga. Agora, pode? Não. O que você está deixando de ser um grande ser humano? Você está deixando a parte humana de lado. E claro que quem deixa a parte humana de lado vai ter um grande vazio, uma grande tristeza, uma grande frustração, uma grande decepção, uma grande tristeza, depressão. Por quê? Porque você se torna vazio. Porque você não entendeu a sua vida. Você não entendeu aquilo que acontece. E tudo isso vem de uma raiz da onde? De eu aceitar a minha vida assim como ela é, aí sim eu posso transformá-la naquilo que eu quero que ela seja. Se eu não aceitar, eu não tenho como transformar. Não tem. E a gente acha que descarta uma coisa que descarta a gente, descarta... Não descarta. Quer saber? A minha vida, a sua vida, a vida de qualquer um vai ter problema, vai ter situação ruim, vai ter situação boa, vai ter momentos complicados, vai ter momentos super felizes, ter momentos super tristes, de todo mundo. Nossa vida é igual. Agora, como que eu encaro a minha vida? A partir daquilo que eu entendi, que eu aceitei e que eu posso transformar. Então, entenda bem que você precisa aceitar para você ter domínio para transformar. Agora, o problema vem igualzinho. Só que com menos intensidade. Por quê? Porque você aceitou e aprendeu a lidar. Então, nem tem intensidade. Fica muito mais fácil de eu lidar com uma coisa que está tudo certo. Entendeu? Tá tudo certo. Quer ver uma? Tá chovendo, eu não queria que chovesse. Adianta? Não. Então é melhor que chova. Não é mais fácil? Eu preciso ir ao banco resolver um problema. Você passa a noite inteira atormentado. Preciso ir ao banco. Adianta? O banco só vai abrir no outro dia. Entendeu? Então, se eu entendo, se eu aceito que eu só vou ao banco no outro dia, facilitou minha noite. Certo? Se eu não entendo e fico irritada com aquilo, porque eu tenho que resolver, eu estou preocupado, vem um filho, fala, peraí, eu estou preocupado, porque eu tenho que ir ao banco amanhã. Amanhã. Se eu entendo e aceito que é só amanhã que eu vou resolver isso, olha como alivia. Então, são pequenas, grandes situações que a gente tem que aprender a lidar, aceitar e entender, para que a gente não sofra. Porque a maior parte dos nossos problemas, quem cria somos nós. Pensa nisso. E quando a gente cria, é porque a gente não aceitou o que está acontecendo na nossa vida. Pensa com carinho, pensa muito com carinho, porque é muito importante isso que eu estou falando, gente, para que você tenha uma vida muito, muito melhor. Combinado? Grande beijo!